O Gays com Bolsonaro está aí acompanhando o mandato do presidente há 4 anos e todas as agressões, todos os ataques e ameaças de morte, inclusive, que a gente já recebeu, vêm de gays de esquerda. Porque nos Estados Unidos eles já têm essa ideia de que gay, nem todo gay é de esquerda. No Brasil, não. Né? Sim. No Brasil, a gente só tinha aquela ideia de que todo gay ou é PSOL, militante, aquela coisa de diretório universitário, aquela coisa toda. Então, eu sempre toco nessa questão com os homossexuais que nos procuram, né? Primeiro, a autoaceitação, né? Depois, não brigar, não se afastar com a sua família. Poxa, cada pessoa tem um tempo. A Leda foi criado em outro tempo, com outra cabeça, com outro tipo de educação. Né? Os jovens de hoje já têm outro tipo de educação. Então, meu pai, presidente, né? Foram criados em outra época. Em 1869, teve um cara que foi o primeiro ativista homossexual, que o cara escreveu uma carta para o Congresso alemão, pedindo assim, ó, olha, o Estado não tem nada a ver com quem eu me deito, o Estado não deve me criminalizar porque eu sou homossexual, porque eu amo um outro homem ou uma outra mulher. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Tô chegando aqui para fazer a primeira live do dia, que é com os meninos Márcio e Dom, os gays com Bolsonaro. Quero saber deles como é que eles criaram esse grupo, como é que eles lidam com isso, como é a história deles. Então, Márcio e Dom são os gays com Bolsonaro. Eles são um grupo de 2, uma dupla de 2, hein? E eu os conheci essa semana no lançamento do livro do Fiuza e gostei muito. E quero conhecer a história deles. Vamos lá? Vamos conhecer a história deles. Oi, gente. Olá, Tudo boa bem? noite, querida. Tudo bem? Tudo bom, Leda? Tudo Graças ótimo, a e você? Deus, tudo certo. Tudo Que certo, bom. como 2 e 2 são 5, né? Mas vamos tocando barco. Chegou setembro, hein? Chegou setembro. Menino, faltam 33 dias, eu acho, para a eleição, né? Tá pertinho, tá pertinho. Como dizem os mineiros, tá pertinho. Eu vou tirar os comentários só para a imagem ficar mais tranquila para a hora que for para o YouTube, tá bom? Tá bom. Eu quero saber da história de vocês. Como é que essa história começa? Então, primeiro, dizer que é uma honra estar fazendo a live com você. Já rasguei a seda antes de ontem, quando a gente te encontrou. Dizer que realmente um dia histórico, assim, principalmente para mim, né, que sou seu fã desde criança, como eu te contei. Né, eu chegava do colégio, como eu te contei, via Castelo Rá-Tim-Bum e depois via o Sem Censura. Todo livro que a Leda indicava, eu gostava de ler. Então, você faz parte da minha formação e, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de dizer isso, né? E Você pensou, e eu tenho o prazer de ouvir isso, muito obrigada. É muito bom ouvir isso, né? Que a gente colaborou para uma pessoa ficar legal, para uma pessoa ler, para uma pessoa parar para pensar. Não é bacana? Sim, você faz parte aí das nossas vidas. E fazer essa live junto com o Márcio, né? Que tá junto comigo no Gays com Bolsonaro é realmente algo grandioso para a gente, né? Então, obrigado pelo espaço desde já. Imagina. Como que começa o Gays com Bolsonaro? Eu sempre gostei muito de política internacional, de saber como que as coisas acontecem no mundo. Sempre fui muito curioso disso, tanto que desde criança, né? Você levava os livros no programa, levava os autores, eu já ia atrás dos livros e tal. Sempre fui muito curioso nessa questão. E em 2016, quando Trump decide sair candidato a presidente dos Estados Unidos, eu comecei a acompanhar bem de perto e via os grupos que eram responsáveis por fazer a campanha ou por apoiar o Trump naquela eleição. Né? E um dos grupos que foi mais importante assim, também, que se envolveu na eleição do Trump, era um grupo chamado Gays for Trump. Né? O Gays for Trump era um grupo de gays que não eram de esquerda, que defendiam ideais de propriedade, liberdades individuais, principalmente. Né? Você poder ter a sua legítima defesa, você poder usar a sua arma para defender a sua vida contra qualquer tipo de agressão. E eu fiquei próximo dessa galera do Gays for Trump, né? O Peter Boykin, que é o líder deles, do Gays for Trump, na época, né? E aí eu comecei a ver esses tipos de movimento se envolvendo com a eleição. E eu pensei, poxa, por que não isso no Brasil, né? Eu sempre desejei um Brasil com
um espírito patriótico, assim como o norte-americano. Sempre pensei nessa ideia, um Brasil que tem amor à sua bandeira, né? A nossa bandeira aqui, que tem amor sei lá, os nossos, sei lá, empresários que dão a vida, né? Que trabalham, que lutam. Então, tanto que na pandemia, né? O nosso agro segurou a pandemia, tá aí hoje o Brasil voando nessas questões econômicas. É verdade. E aí, nessa questão, eu guardei aquela informação porque a gente estava em 2016, né? Em 2016 não tinha Bolsonaro ainda, o Bolsonaro era só deputado, mas vi falando, né, contra o politicamente correto na televisão, né, super pop, né, aqueles programas do CQC. Então era muito, tipo, eu guardei aquela ideia. Quando em 2018 o Jair decide sair candidato, eu pensei, eu acho que agora é a oportunidade de colocar essa ideia, né, porque nos Estados Unidos eles já têm essa ideia de que gay, nem todo gay é de esquerda. No Brasil não, né? Sim. No Brasil a gente só tinha aquela ideia de que todo gay ou é PSOL, militante, aquela coisa de diretório universitário, aquela coisa toda. E aí, por incrível que pareça, né, e superando até as minhas próprias expectativas, a direita entendeu e abraçou o movimento Gays com Bolsonaro. Tanto é que deu certo que hoje a gente está aqui, né, fazendo essa live com você. Então, e como é que o Márcio entra na história? 2018. Foi 2018, né, em fevereiro, que começou o movimento. Isso. Com essa raiz aí que o Dom contextualizou. E aí vocês já se conheciam, já eram amigos? Como é que é essa... Não. Na verdade, né, o Dom criou um movimento, né, ele morava na periferia ali de Fortaleza, né? Então começou todo esse movimento, esse engajamento via Twitter, Instagram. Passados 6 meses, eu estava em Brasília, né? E foi no dia da facada que o Bolsonaro levou, né? Exatamente há 4 anos, em setembro, que eu tive um clique, né? Me despertou aquilo, né? Nossa, houve um atentado político aqui no Brasil durante a campanha eleitoral e não estão dando os refletores, né? Para esse absurdo que ocorreu com o Bolsonaro. E fui pesquisar, né? Foi quando eu conheci Olavo de Carvalho, Leandro Ruschel e outros, e o Dom, com Gays com Bolsonaro, né? Porque realmente eu me identifiquei bastante. A partir daí a gente seguiu junto. Olha que barato. E você é de Brasília? Sim, eu sou de Brasília. E hoje a gente mora em São Paulo. E como é que é a história, a vida de vocês? Vocês trabalham com o quê? Eu sou bacharel em Direito, né? A gente tem trabalhado com comércio exterior e eu também faço marketing digital às vezes. Então, a gente mudou para São Paulo com essa ideia também, né? Porque, paralelo ao Gays com Bolsonaro, a gente já abriu um instituto que é o Gays Conservadores do Brasil, mas a gente tem trabalhado com isso, comércio exterior, marketing digital, que é a nossa área, né? Exato. Eu sou bacharel em Relações Internacionais, lá em Brasília, e tenho seguido carreira em comércio exterior aí, apoiando empresários, né, a se internacionalizar e a exportar seus produtos e serviços. Como é que os gays interpretam vocês? Eles apoiam? Porque as pessoas são muito radicais, né? São. Não é? Eu estou vendo nos grupos de amigos meus, assim, que eu estou, sabe, sem paciência de ficar lendo. Quer dizer, eu não vou brigar, porque eu não quero brigar com eles. São amizades longas, né? Tem uma hora que não é só o cabelo que fica branco, né? Você é amiga há muitos anos. Você não quer ficar brigando, se desentendendo. Aí você finge que não lê, finge que não entendeu e vai tocando, né? Quando a pessoa ela se propõe a conversar, a ouvir, né? Sem aquela coisa assim, de dedo na cara, de apontar nada, a gente consegue conversar, né? A gente não só tem amigo bolsonarista. A gente tem alguns amigos, né, que não são bolsonaristas, mas que a gente consegue trocar uma ideia, né? Falar de um ponto econômico, a gente consegue expor da vida, o que a gente defende, né? Os nossos valores e tal. Quando é gay militante, aí não tem como, né? Primeiro que parte deles, o tipo de agressão, né? O Gays com Bolsonaro está aí acompanhando o mandato do presidente há 4 anos e todas as agressões, todos os ataques e ameaças de morte, inclusive, que a gente já recebeu, vêm de gays de esquerda, né? Vem de gay militante mesmo, de negócio de defender essas moralidades que eles defendem, né? Então,
Então, todos os ataques que a gente recebe é sempre da esquerda. Tem pessoas que a gente consegue conversar, tem deles que perguntam, realmente, tem a coerência de perguntar, Dom, me explica o que é isso. Me explica por que você defende isso. Aí, ok, eu tiro meu pezinho do acelerador, vou explicar, né? Até porque a pessoa está com dúvida, né? Só que o que é que acontece? Eu me inspiro, a gente se inspirou muito, e hoje a gente segue se inspirando em movimentos nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, os gays conservadores, né? Os gays que defendem liberalismo econômico, eles conseguem, eles já estão nessa batalha, digamos assim, há alguns anos, há muito tempo, anos 70, 80, 90. Né? A gente está há 4 anos, então não tem como a gente exigir do brasileiro, né, esse conhecimento todo. Aqui no Brasil, quando a gente bota gay conservador, se você colocar gay conservador aí nas redes sociais, no Twitter, essas coisas, tem o pessoal rindo, o que é? Isso não existe, gay Bolsonaro, isso não... Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, até a literatura de movimento LGBT, eles falam do gay conservative, né? Que é o gay que realmente defende a família, um gay que é cristão, um gay que não fica com imoralidade sei lá, de parada gay, ataques religiosos, entendeu? E há 2 anos, Leda, 2020, a gente teve no gabinete da então ministra dos Direitos Humanos, né? Damares Alves. Damares Alves. Isso, e teve alguma repercussão, né? A foto oficial, tal, dos gays com o Bolsonaro, com a ministra dos Direitos Humanos, e alguns comentários, alguns sites assim maliciosos de esquerda chegou a nos comentar que a ministra recebeu supostos gays. Supostos? Supostos. Não basta dizer que, né, se reconhecer e se colocar publicamente como homossexual. Não sei que tipo de comprovação eles querem, né? Mas é isso, tipo. Tem de tudo. Como será que eu provo? Suspeitos de serem gays, né? Como será que prova que é Suspeita-se. Meu Deus do céu. As pessoas dizem coisas absurdas, pensam coisas absurdas e ainda dizem, né? Não só pensam, como dizem. Supostos. A gente, às vezes, tem que rir um pouco disso, embora seja triste, né? Não tem aquela peça? Seria cômico se não fosse sério? Pois é isso. Sim. Né? Exatamente. É como a Ana Paula Henkel, né, gosta de frisar a identificação dela conosco, é porque ela se via, né, se viu como atleta brasileira e guerreira, mulher que tem sofrido há anos, né, essa tentativa de cancelamento, de perseguição por ser, né, mulher de direita, conservadora. Então, quando ela passou a ver um grupo, né, entre aspas, minoritário, né, de gays que se identificavam aí como conservadores, como apoiadores do atual governo, ela pensou, nossa, eu sei o que eles passam na pele. Né? Então, é daí que vem nossa amizade também com ela. É interessante porque as pessoas são muito raivosas, né, contra o que não é o que elas pensam, né? Então, se você é o contrário do que eu penso, eu não tenho... eu acho que muita gente... É claro que há exceções, há pessoas que prestam atenção no outro, que aceitam o contraditório, que querem conversar sobre isso e tal. Mas são poucas. A maioria reage de uma maneira muito violenta àquilo que ela não pensa, né? Cancelando, bloqueando... Porque o cancelamento nada mais é do que aquele trocar de mal da minha geração quando eu era criança. Né? A gente trocava de mal com os dedinhos. Dá o dedinho. E ficava de mal da pessoa, não quero falar com essa pessoa e tal. Aí vai modernizando, mas não passa disso, né? Como a fake news não passa de uma fofoca. Sim. E uma das coisas que muitos jornalistas já fizeram entrevista com a gente, e eles sempre dizem assim, mas... Vocês querem destruir, vocês acabam como estão destruindo a história do movimento LGBT. Poxa, a gente não quer destruir nada. Eu sempre falo que a gente quer participar do debate. Né? Há 4 anos, se eu falasse que era independente... vamos supor que o Bolsonaro não apareceu, mas aí eu sou um gay de direita. Eu seria esculachado, entendeu? Eu, pessoalmente, eu fui expulso do teatro. Porque no teatro, na época que eu estava no teatro, era, sei lá, 2017, 2018 em Fortaleza. O Ceará é um estado historicamente comunista, tem lá voto de cabeça, essas coisas tudo. E o pessoal não aceitava que eu fosse votar no Bolsonaro. Todo mundo atacava o Bolsonaro na sala de aula, eu ia falar alguma coisa, o pessoal se cuspia, se babava de raiva. Né? Mas nós não queremos destruir nada.
Se você colocar no YouTube da vida e procurar destruição da família, você vai ver ativistas do movimento LGBT falando: nós queremos sim destruir a família. Nós, o Gays com Bolsonaro, né, diversos milhares de gays, de pais de homossexuais no Brasil inteiro, que também são conservadores e concordam com os nossos valores, né, e dividem nossos valores semelhantes, a gente não quer destruir nada. A gente quer fazer parte do debate, mas eles sim querem destruir. Eles que agridem, eles que atacam, eles que ameaçam. São eles que fazem tudo. A gente não, a gente quer fazer parte do debate. No Brasil, anteriormente, antes de Bolsonaro, a gente só via um único espectro político discutindo e fingindo que estavam num debate, né? O teatro das tesouras. Hoje não. Hoje a gente quer fazer parte do debate e, graças a Deus, a gente tem conseguido, né? Mas é muito recente poder dizer que é de direita no Brasil, né? Sim, isso tudo muito. tem 4 anos. Se você Sim. falasse antes de 5 anos atrás, você falasse contra o aborto, a favor de ter a sua religião, De não ter a ser sua cristão, arma ser católico, defesa ser pessoal. evangélico, ser metodista, ser presbiteriano, ser o que quiser ser, o que puder ser batista, que é a igreja evangélica mais antiga do Brasil. Era tudo visto com muito... Ainda é visto com preconceito, mas era visto com mais ainda, né? Quase Sim. que com horror. Sim, não é? Era exatamente. A chegada visto do assim Bolsonaro... O Olavo de Carvalho também fez um grande trabalho nesse sentido, né? De formar gerações, formar pessoas, falar nesse assunto, indicar livros, escrever livros. Sim. Sim. É isso, né, Leda? Então, essa preocupação, esse despertar para a direita, vem junto com um despertar também intelectual, né? Intelectual, de nós nos formarmos e nos reconhecermos como homens, né? Como inteiro, né? Como filhos de Deus, e não necessariamente por uma questão da sexualidade, que é apenas um item, né? Uma informação de todo o nosso ser, né? De todo o ser de uma pessoa. Então, é isso. Eu e o Dom, a gente reconhece e tem isso em comum também, né? Não dá para ver aqui, mas a gente tem, assim, vários, né? Uma biblioteca bastante interessante aqui, legal, em que a gente busca, né? Se formar, se informar, para isso, para ter esse respaldo, né? E essa maturidade interior para enfrentar cancelamentos e o que vier. Sim. E as pessoas, os gays de direita procuram vocês? Muitos. Pais de gays. Eu vou até discordar de Ledinha hoje, porque você disse que é uma minoria. Nós somos maioria, Leda. Só que é uma maioria silenciosa. É como o Trump falava nos Estados Unidos. Nós somos uma maioria silenciosa. Por quê? Nem todo mundo tem a coragem que a Leda Nagli tem a coragem que nós temos de expor, né, de dizer o que pensa. Nem todo mundo tem. O pessoal quer só ir para o trabalho, voltar para casa em paz, entendeu? Ficar tomando, sei lá, um suco, um vinho dentro de casa em paz. Nem todo mundo quer dor de cabeça como a gente quer. Nós somos porque a gente perde algumas coisas, né? Por exemplo, o teatro não te recebeu bem, muitas pessoas romperam comigo ao longo desse tempo, nos últimos 4 anos. Comigo também. Pessoas que eram amigas minhas e tal. Então, isso tudo tem um custo, né? E às vezes dá trabalho. Então, você fala, vou ficar aqui fingindo de morta, fazendo cara de paisagem, fazendo a egípcia, não é? Para poder segurar a minha onda, entendeu? Você acredita que tem gente que manda mensagem na página e diz assim: Dom, eu não sigo você, eu não sigo o Márcio e não sigo a página de vocês, mas eu apoio vocês. Continue. Mas eu tenho medo de seguir porque ou a minha família vai ver, alguém da família, alguém do trabalho vai ver e eu vou ser cancelado e vai ter confusão. Então, não quero. Mas sigam e tal. Você imagina um negócio desse em 2022? Não? Um período que a gente tem mais liberdade, as pessoas não têm medo, as pessoas têm medo de se expor por causa disso tudo que virou. Né? Principalmente a questão polarização, nível Brasil, né? Desde 2016 com o fenômeno Trump, né, que falou-se muito sobre isso, né, o voto silencioso, né, ali do Brexit, do Trump, efeito Bolsonaro, e 4 anos depois, Leda, ainda existe isso, né? Ainda existe pessoas no armário. Armário, a gente sempre fala, armário político, é um armário político. Eu não sei, é um armário político. Eu não sei se vocês viram ontem, mas tinha um diretor de um desses institutos de pesquisa que é até muito respeitado pelas pessoas
pela mídia, chamada mídia, que também não existe a mídia, né? A imprensa ele elegeu ele como, hein? O consórcio, como fala o filho. Elegeu, respeito o cara. E o cara, cujo nome eu não sei, porque eu peguei, não coloco toda hora a legenda, coloco a legenda quando o sujeito começa a falar e nunca mais. E quando o locutor despede dele, o apresentador, o jornalista, o repórter, ele diz muito obrigado. Ele diz muito obrigado a fulano de tal. Aí você saberia quem é. Eu sei que ele é diretor do Instituto de Pesquisa, mas não sei quem é. E ele disse que perguntaram para ele a quem que se atribuía, quem votaria no Bolsonaro. Ele disse, há uma subnotificação dos votos. Eu acho que já preparando para uma eventual reviravolta nas pesquisas, sabe? Sim. Ele dizendo, não, tem muita gente que não declara o voto, que tem medo de dizer. E você sabe que eu já vi, entre gays eu não vi, mas entre héteros eu vejo o marido com medo de declarar para a mulher o voto. Nossa. Porque a mulher acha o existe. Bolsonaro um horror. Existe, e ele não tem. Existe. Mas ele diz para mim, escondido, assim, sabe? Na hora que você vai servir, num jantar, por exemplo, na hora que você vai fazer o seu prato, ele vem e diz, olha, eu voto no Bolsonaro. Eu falo, eu não sabia. Aí ele fala, pois é, eu não posso dizer lá em casa. Hã? Gente. As pessoas chegaram... A situação chegou nesse ponto. Eu já vi uma repórter falar para um filósofo na TV, dizendo, não sei como vou falar com meu pai, porque meu pai votou no Bolsonaro. Meu Deus. No Natal, né? Teve uma jornalista. No Natal, como é que você não vai falar com seu pai? Entendeu? Como assim? Meu Deus do céu. Entendeu? Ele é seu pai, em quem ele votou, tem que ser menos importante do que o fato de ele ser seu pai. Com certeza. Não é possível isso. Mas é muito triste, Leda, ver, né? Assim, é triste, ouvir claro. seu relato de que amizades não se sustentaram, né, diante do fato, né, de pensarmos diferente muitas vezes. Eu também lamento bastante, né? Pessoas que passaram e que cortaram relações por conta, né, que eu me assumi de direita. É uma coisa muito louca, porque a gente tem direito de ter time de futebol diferente, né? Não porque a gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a gente não briga, né, de modo geral. Claro que tem umas pessoas horrorosas que brigam na arquibancada, brigam no meio da rua, apedrejam ônibus, claro, mas tem gente doida em todo segmento e de toda ordem, né? Sim, é mas, de modo geral, as pessoas ditas civilizadas não brigam umas com as outras porque torcem para times ou porque têm religião diferente. Mas há um preconceito muito grande. Por exemplo, quando você vai falar de um jornalista bolsonarista, um médico bolsonarista, o gay bolsonarista, não é? Não tem gay lulista, né? Se a gente for não tem médico lulista. O Alan dos Santos é blogueiro, né? Não é nem jornalista. Não é jornalista. É uma loucura isso. Ele é formado em jornalismo, ele é jornalista. E a pessoa que é jornalista, tanto quanto ele, não o chama de jornalista. É triste isso. Desqualificar o outro é uma arma frequente, né? Frequente nos crimes, né? Desqualifica a vítima. Ela estava de saia curta. Ela me deu bola, não é? Quando o crime é de feminicídio, assim. É muito assim, né? Culpa a mulher pelo decote, seja lá o que for, para se inocentar, né? Ou então se justificar. E está acontecendo a mesma coisa. Eu fico muito, muito assustada, assim. E como foi para vocês na família? Como é na família? A família aceita bem? Então, primeiro, uma das coisas que eu sempre falo para os homossexuais que procuram a gente, né? Os que ainda têm que se permitem conversar sem essa questão de política, de presidente, de ideologia nem nada. Mas eu sempre falo assim, antes de você querer enfrentar o mundo, é assim como o Jordan Peterson fala do arrume o seu próprio quarto antes de querer mudar o mundo, né? Esse livro é legal pra caramba. Procurem autoaceitação. Em vez de exigir que a Leda me aceite, que minha mãe me aceite, que o vizinho me aceite, você tem que procurar você se aceitar. Você se aceita? Eu sempre procuro com ele, fazer esse raciocínio com eles, né? Porque quando você se aceita, eu conto pelo meu exemplo, né? Quando eu tive as minhas crises, eu tive as minhas crises sozinho. Chorava na adolescência, chorava, não me entendia, né? E aí procurei o quê?
a cura gay? Não, não procurei a cura gay. Eu fui tentar me entender o que estava acontecendo comigo. Então, eu lia bastante, né? Lia livros sobre psicologia, lia livros religiosos também, que eu lia bastante. Sobre homossexualidade, eu procurava ler sobre homossexualidade também, até que eu me entendi, né? Até que eu me entendi, ou seja, eu comecei a me aceitar dali. A partir do momento que eu me aceitei, eu pensei assim, poxa, eu não quero fingir que eu sou alguém para ninguém. Eu quero ser eu mesmo. E aí cheguei para minha mãe, ó, mãe, tô namorando um garoto. Ah, Dom, para ela foi fácil. Não foi fácil, a mamãe chorou, sei lá, dias e dias, meses e meses, né? E aí, só que eu não derramei uma lágrima. Por quê? Porque eu já me aceitava. Quando conversei com meu pai também foi do mesmo jeito, né? Contei para ele, não aceitou, foi difícil. Talvez meu pai tenha sido mais difícil do que a minha mãe, porque ele ficava... Hoje o pessoal diz assim, por que você ainda defende o Bolsonaro se ele disse que queria um filho morto, né? Um filho gay? Eu ouvi baboseiras desse tipo do meu pai também. Aí eu quero hoje que meu pai, né, morra. Não. Hoje eu falo com meu pai? Eu falo com meu pai, amo meu pai. Meu pai teve no nosso casamento, né? Adoro o Márcio, eles conversam sempre. Mas eu precisei me aceitar. Se eu fosse um gay, lacrador, mimizento, aquela coisa toda, hoje eu não falaria mais com meu pai. Tinha saído de casa, sei lá, com 15, 16 anos. Hoje seria um militante desses vitimistas, né? Então eu sempre toco nessa questão com os homossexuais que nos procuram, né? Primeiro, a autoaceitação, né? Depois, não brigar, não se afastar com a sua família. Poxa, cada pessoa tem um tempo, né? A Leda foi criado em outro tempo, com outra cabeça, com outro tipo de educação, né? Os jovens de hoje já têm outro tipo de educação. Então, meu pai, presidente, né? Foram criados em outra época, né? E outra, principalmente, coisa que eu falo para eles é que não se afastem de Deus também, porque quando você não tem família, aí você não tem uma fé que você possa seguir, e se afasta de Deus também, não se aceita, pronto, você vira um militante que o movimento LGBT gosta de usar, né? Mas foi meio que assim. Então a família hoje, graças a Deus, eles aceitam muito bem, né, a gente? Sim, minha trajetória é semelhante também, né? Os pais no início tiveram aquela relutância, minha mãe, e depois meu pai também com mais dificuldade, mas hoje em dia é tudo muito pacificado, assim, né? Eles entendem que vai muito além, né? O ser filho, o ser irmão, vai muito além de uma questão de orientação sexual, né? Então a gente vai à igreja, à missa junto com a família, né? Seja em Brasília, em Fortaleza, quando a gente passeia por lá e recebe aqui famílias, né? Nossas famílias. Então é tudo, graças a Deus, bastante integrado, sabe, Leda? Mas é uma construção. E é interessante como as mães aceitam melhor, né? Aceitam melhor. Aceitam mais rápido, digamos, né? O tempo é diferente, né? O tempo... Aí a gente entende, quer dizer, a gente não gostaria que ele tivesse falado, nem que ele tivesse pensado, mas ele falou e pensou. Aí a gente entende a frase do Bolsonaro um pouco, né? Sim. A gente fala, ele é pai, ele não é mãe, primeiro, então ele vai demorar mais a aceitar. Eu acho que hoje ele não falaria isso. Eu acho que hoje ele não... E quando eu entrevistei o presidente em 2018, foi a primeira vez que eu entrevistei, ele era então candidato, e eu morava no Rio, sempre morava no Rio já, eu morei 40 e tantos anos no Rio. Eu estou em São Paulo tem 3, 4 anos, e acho que nem 4 anos tem. Eu resisto um pouco a essas contas. A gente chega lá, nos 4 anos. Eu ainda sou mineroca, sabe? Eu ainda sou nascida em Minas e vivida no Rio, sabe assim? Aí eu perguntei para ele isso. Falei, que história é? Eu não quero ficar te perguntando, você é contra os gays e tal. Só que eu errei a pergunta, vocês podem conferir isso na entrevista. E eu falei, eu não quero ficar falando, você é contra os gays. Eu falei, você é gay, você não é gay. Eu não quero ficar falando isso. Porque eu acho que não era isso que eu queria. Eu queria dizer que não era isso que eu queria discutir com o candidato à presidência da República. Porque eu acho que isso não é da competência da presidência da República. Isso é foro íntimo, entendeu? Isso não existe de o presidente, ou sei lá, o tribunal, o Supremo Tribunal decide o aborto. Eu não gosto disso. Dessas coisas. Aí eu queria dizer isso, mas eu errei a pergunta. E ele cai na gargalhada e responde: eu sou gay? Não, claro que não, com esse corpinho horroroso, quem vai querer e tal. Ele debocha dele, ele também. Ele é ótimo. Eu quase morri de vergonha, mas eu cometi essa gafe, entendeu? Eu estou assumindo aqui hoje
Eu acho que eu nunca tinha comentado isso. Eu fingi que eu não vi, sabe assim? Aham. E ele já superou isso, sabe? Mas Com ele superou certeza. essa história, né? Eu acho. Eu acho que ele já entendeu. Porque É, também, assim como é uma construção, a aceitação da família, também é uma construção de cada um. A tua mãe, o teu pai foram construir. O meu pai teve que construir, por exemplo, a ideia de que uma jornalista não é necessariamente uma profissão desonrada, Olha aí. né? Ele falou para mim, mas jornalista não serve, não presta. Uma mulher jornalista, eu falei, como assim não presta? Eu presto, eu vou prestar sempre. O que é isso? Prestar no sentido É, sexual, sabe como é? sim. Interior de Minas, o cara árabe, né? O cara acha você ser jornalista um horror. Há 50 anos eu vou fazer o ano que vem. Há 50 anos Olha aí. atrás, né? 50 anos de profissão que eu estou falando. Entendeu? O cara fica perdido, ele não sabe, né? O jornalista, o para ele, é um Olavo, ser esquisito. o Olavo ele tem um Então, há texto. preconceito contra tudo. A gente tem que saber isso mesmo, se aceitar, ter força interior para ir vencendo cada etapa, né? E vocês O Olavo, chegaram até o... Olavo de Diga. Carvalho. Olavo de Carvalho ele tem um texto que ele chama Mentiras Gays. Né? Sempre que vem me procurar, se eu, quero, eu meio que uso como medida para saber onde que a pessoa está, né, nessa questão da sexualidade dela. O Olavo fala, resumindo assim o texto, que ser gay não é ser especial. Né? Por que eu tenho que... tem um assento preferencial para os gays. Ser gay não te torna especial em coisíssima nenhuma. Né? E aí, É mas o verdade. movimento faz com que os homossexuais que não pensam com a própria cabeça pensem que são especiais. Então quer dar carteirada. Tal coisa. Não, tem que ser para mim porque eu sou gay. Tem que falar assim, assim, assim porque eu sou gay. E a sexualidade é que nem o Peter Boykin também fala nos Estados Unidos. Peter Boykin é um ator, um autor. Ele é comentarista da Fox News também e tem vários livros escritos. E ele fala num desses livros que a sexualidade dele é apenas uma nota de rodapé. Então, por que eu tenho que fazer da minha sexualidade algo... eu sou especial por isso. Por que eu não posso ser especial porque eu sou um bom filho, um bom marido, um bom namorado? Não, eu tenho que ser especial porque eu sou homossexual. Então, não faz sentido algum você querer ser especial por causa da sua sexualidade. Né? E retomando É essa questão do Bolsonaro, Leda, é muito interessante, né? 7 de setembro do ano passado, a gente foi a Brasília para aquela mega manifestação, né? E aí tivemos, né, tivemos a chance de estar perto ali do Bolsonaro, né, da Michelle, que nos recebeu super bem. Quando o presidente veio até São Paulo, aqui para tarde, na Paulista, né, a gente ficou em Brasília e junto com outros homossexuais e transexuais, fomos recebidos no palácio, né, na casa da Michelle, do presidente. Então, assim, um marco. então né? ela também é uma pessoa que recebe bem, Super. que entende a história, que lida, né? Sabe? Super. Né? Ela tem com um dos seus amigos, o Agostinho, né? Isso eu sei. Né? A única coisa que eu sei é isso, que eu vejo ela, né, as lives Então, dele, já vi a ela na cozinha afinidade, com ele, fazendo o, coisas na acolhi, cozinha. o acolhimento dela para conosco, né? Com a comunidade gay, né? De gay cristã, gay de direita, né? Vai muito além mesmo do Agostinho. Ela não tem preconceito algum, muito pelo contrário. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa, né? Que a gente queria deixar esse testemunho aqui. Esse registro, muito legal. Por pouco eles não vão ao nosso casamento, só que ano de eleição, né? E estão em campanha, ia ficar bem difícil por questão de agenda. Mas acho que 2 dias depois do nosso casamento, a gente teve a oportunidade de participar de uma live com o presidente. E ele falou o que ele sempre fala, né? Sejam felizes. Sejam felizes. O movimento quer que o Bolsonaro fale o quê? Quer que suba num trio, numa parada gay da vida? Ele não vai fazer isso. Não precisa disso. Para você respeitar alguém, você não precisa disso. Ficar provando, né, respeito, aquela coisa. Não precisa disso. Ele falou, sejam felizes. Né, obrigado pelo apoio. Ele sabe da existência da página. Né? A gente falou para ele que tem homossexuais que o apoiam. Assim como em 2018, que 30%, né, de homossexuais votaram no Jair Bolsonaro. E eu tenho certeza que esse ano vai ser bem mais. Né? E o que a gente combate, Leda, e o governo, né, o Bolsonaro e o seu governo também, é essa questão da agenda de sexualização precoce, né, em crianças. Né? Isso não precisa, não é o momento. Deixem as crianças serem crianças. Quando elas amadurecerem, né,
dentro do seio familiar, a partir da sua juventude, da sua adolescência, elas vão poder, né, ter o espaço de se descobrirem, de se perceberem hétero, homo, seja o que for, né? Então é essa voz que a gente defende também. Eu também acho perfeito isso. A pessoa tem que se entender, se descobrir. Eu gostei muito do que o Dom falou desse esquema, dessa maneira como ele descobriu. Primeiro, se respeitar, se entender, se compreender, né? Porque isso te dá sustentação para você enfrentar o que você tiver que enfrentar, né? Você é mais forte, você fica mais forte. Fica, claro, eu não tinha pensado nisso, mas eu não tinha composto esse raciocínio, mas ele é perfeito, né? Sim, porque uma pessoa com esse referencial, Leda, não vai se desestabilizar, não vai querer se matar, digamos, quando um pai resolve expulsá-la de casa, porque ela é, né, homossexual. Não, vai ser uma barra pesada, vai ser difícil, mas ela consegue ali, né, superar, porque ela tem todo esse arcabouço interior aí. Isso faz a maior diferença, né? E vocês têm a página no Instagram, página no Face? Isso. Como é que as pessoas fazem contato com vocês? As maiores páginas nossas, né, é o pessoal do Dom Lancelotti, @ né, aqui no Instagram, no Twitter, e Gays com Bolsonaro no Twitter e no Instagram. A gente soma já 200 mil seguidores nas 4 páginas. Muito bom. E aí a gente abriu agora o Instituto Gays Conservadores do Brasil. Né? Como é que vai funcionar e como é que é o Instituto? Isso. O Gays com Bolsonaro ele é um movimento político. Né? Então, ele vai acompanhar o mandato do presidente Bolsonaro, se Deus quiser, vai acompanhar o segundo mandato dele também. Só que a gente quer fazer, assim como nos Estados Unidos, eles fazem lá desde então, né? Porque eles tinham um movimento político, só que nos Estados Unidos existe um movimento, um grupo, né? Uma instituição chamada Log Cabin Republicans, que são os gays conservadores do Partido Republicano. A Log Cabin, ela tem em todos os estados dos Estados Unidos. E lá eles atuam como movimento cultural, ou seja, eles fazem eventos, eles fazem produção literária, né? Eles recebem e dão apoio para várias instituições, né? Eles sempre falam que tem parceiros na mídia, tem parceiros na política, tem parceiros, sei lá, em Hollywood, embora hoje seja muito difícil ter parceiro conservador, né? E com liberdade econômica em Hollywood, porque essa galera não defende mais tudo isso, é tudo globalista mesmo. Mas eles têm isso. E a gente quer espelhar isso no Brasil. Né? O Log Cabin, só que é aquele negócio. O Log Cabin ele é uma instituição que já está solidificada na cultura norte-americana. Né? Então, eles recebem o Trump. A Melania Trump é speaker deles todos. Eles fazem bailes anuais de arrecadação de fundos. Né? Então, os empresários fazem investimento nos caras. Eles têm canais de mídia. Então, a gente está caminhando para isso. Né? A gente está engatinhando. E o Gays Conservadores do Brasil, a gente quer fazer isso. O Gays com Bolsonaro vai caminhando e o Gays Conservadores do Brasil vai caminhando paralelo, né, mais para essa guerra cultural. Né? Porque o Gays com Bolsonaro vai acabar? Não vai acabar. Né? A gente vai continuar dando apoio ao presidente, mas vamos supor que o Jair não é reeleito. Deus me livre, mas não é reeleito. E aí, a gente quer uma organização também em que a gente possa dar continuidade ao trabalho que o Gays com o Bolsonaro começou. Né? Mas também não precisa morrer com o movimento Gays com o Bolsonaro, né? Exato, né? Mas como instituto, Leda, a gente quer abraçar outras frentes. O instituto abrange muito mais, né? É muito mais amplo. Exato. Um dos planos que a gente tem para esse ano ainda, né, é até o final de novembro, quando baixar um pouco a poeira aí, eleitoral, né, de realizar um primeiro curso presencial aqui em São Paulo sobre homossexualidade humana. Né? A gente tem parceria com psicólogos aí experientes, né, como Jason Isidro de Brasília, de trazer, né, especialistas para falarem para as pessoas que têm essa dor ainda, né, de não conseguir superar essa realidade de integração da sexualidade, sabe? Seja para pais, para irmãos de homossexuais, né, ou amigos. Então a gente percebe essa missão que vai além da política e a gente quer alcançar pessoas que tenham dificuldades que a gente já superou. Muito interessante isso.
quando eu fazia o Sem Censura, eu fiz algumas mesas redondas discutindo isso. E discutindo com médicos, com psicólogos, fiz uma mesa com trans e com a médica que ministra hormônios, sabe? Quer dizer, as delicadezas disso, né? Porque não é assim, vai tomando qualquer coisa, não é bem assim. É um E processo. tudo isso, né, é um processo, né? Você tem que fazer a coisa com muita seriedade, porque é um tratamento, é a sua saúde, né? Exatamente, É né? o seu bem mais importante, né? Respaldado, né, por especialistas, Por especialistas, que entendem. esse evento, vamos chamar assim, que vocês vão fazer, vai ser muito legal. Porque Vai. pode ajudar muita gente, né? A gente recebe muitas mensagens, principalmente de mães, pais, né, preocupados. E principalmente por quê? Porque eles não querem. E quando são os homossexuais que procuram a gente, eles falam assim, Dom, tudo que eu procuro é sempre com viés, né? Já direciona para aquele negócio do vitimismo, sou minoria, aquela coisa toda. E a gente quer fazer uma coisa sem esse viés. Fazendo a pessoa se perceber, sabe? Não é? Por isso que a gente falou com os amigos psicólogos que a gente tem, para eles também darem esse fundamento da psicologia nesse curso que a gente vai fazer. Para que as pessoas se entendam realmente, mas sem viés. Sem ser aquele negócio escrachado com o movimento LGBT, quer que seja. Né? A gente vai abordar a história do movimento LGBT, né? Que, de certa forma, busca capturar esse público, né? Para uso político. Né? A gente sabe, né? Os negros, mulheres, com o discurso feminista, os negros, enfim, os gays. Então, mas todos esses movimentos têm lado, né? Tem método. Tem lado. Porque, assim, quando você vê, por exemplo, o episódio da Michelle. A Michelle gravou uma propaganda eleitoral. A Michelle é a primeira-dama, não é? Sim. Ela vai defender a eleição do marido dela. Aí aparece uma candidata dita feminista que quer tirar do ar a fala dela. E aquela mulher não pode ter lugar de fala. Ela está no lugar de fala dela, né? Se você adotar a expressão lugar de fala, na essência, ela está no lugar de fala dela. É uma mulher que pode fazer o que ela quiser, pode ser o que ela quiser, até a primeira-dama, certo? Pois é. Mas aí a outra que quer ser presidente da República acha que a primeira-dama não tem o direito de ser primeira-dama. De falar. De falar. Então, é porque não está do seu lado. Se falar o que você pensa, pode. Entendeu? É isso que me incomoda em qualquer movimento. Você tem que ter direito de falar o que você quiser. Senão, você não pode ser a favor da liberdade de expressão. Exato. Um dos argumentos, né, desse pessoal feminista e ista, todos, é a questão do patriarcal, né? Patriarcado. E me recordo ontem, né, no relançamento do Brasil, A Última Cruzada, do Brasil Paralelo. Eu acabei não indo. Vocês foram, né? A gente foi. Foi ótimo. Eu vi foto. Tá muito lindo. Nova versão, né? E ali tem aquela parte que eles recuperam, né, da rainha Isabel a Católica, né, da Espanha, que teve muitos feitos ali na época do descobrimento, um pouco antes, né? E, enfim, é um exemplo de uma rainha, né, que estava no fronte de batalha para proteger, né, a terra contra os mouros, os muçulmanos e tal. E muitos outros exemplos aí na história, né, Joana d'Arc, etc., que as feministas não mencionam. Margaret Thatcher também, né? Margaret Thatcher, então, é que elas não mencionam mesmo. Sim. A gente sempre costuma falar, Leito, do histórico do movimento LGBT. Geralmente a gente é atacado porque eles dizem assim, você está apagando... Quem sou eu para apagar nada? Né? Mas vocês estão apagando o histórico dos mártires do movimento LGBT, aquela coisa toda. Só que eu sempre falo, gente, a gente defende a primeira onda, a primeira leva do movimento LGBT. A gente não defende a lacração que apareceu em Stonewall, ou Parada Gay, essas coisas. A gente defende, lá em 1869, teve um cara que foi o primeiro ativista homossexual, que o cara escreveu uma carta para o Congresso Alemão, pedindo assim, olha, o Estado não tem nada a ver com quem eu me deito, o Estado não deve me criminalizar porque eu sou homossexual, porque eu amo um outro homem ou uma outra mulher. O Estado não tem nada a ver com isso. Então, vamos descriminalizar a homossexualidade. Porque antigamente era crime, né?
nessa época, 1800, comecinho, segunda metade do século XIX, era crime você ser E homossexual. acho que ainda é crime em alguns países árabes, né? Justamente. Você vê que agora a Copa do Mundo, que vai ser no Catar, não pode, né? Não pode dar bandeira, né? Mas cadê o movimento LGBT querendo descriminalizar? Não tem. Não pode ter a bandeira, nem dar a bandeira. Não pode dar bandeira. Não pode ter a bandeira, não pode dar a bandeira. Dar a mão, então, nem pensar. Eu me lembro, essa coisa é tão louca, porque tem hora que eu acho que é outra encarnação que eu vivi. Você acredita que eu já fiz um programa? Parece que eu estou vivendo a segunda encarnação, porque olha que loucura, eu já fiz um programa que a primeira cidade a permitir o beijo gay na rua foi Juiz de Fora, que é a minha cidade. Eu nasci lá, estudei lá, me formei lá na universidade e tal. Então, não nasci lá e saí, entendeu? Fiquei lá a vida toda, né? Até me formar. Eu fiz uma matéria com o vereador que aprovou essa lei. Eu convidei ele para o Sem Censura, que era o programa que eu fazia. Porque era a primeira cidade do Brasil a aprovar o gay poder andar de mão dada. Olha que piração, entendeu? Não parece que é outro planeta? Não parece que é outro momento histórico? Porque é outro momento histórico. Só que foi outro dia mesmo, entendeu? Então, as coisas são... ao mesmo tempo que são lentas, elas te remetem a lembranças absurdas, assim, completamente malucas, né? Aí você vê quem que tava, cadê o movimento LGBT defendendo esses homossexuais do Oriente Médio? Eles não estão nem aí. Eles estão tentando sexualizar a criança aqui no Brasil. Mas aí a gente se pergunta, então quem é que está tentando descriminalizar a homossexualidade no mundo, né? Era um cara chamado Donald Trump. Aí, a galera não sabe porque não lê. Mas o Trump, ele teve um embaixador para a Alemanha, se eu não me engano, que é o Richard Grenell. O Richard Grenell, ele entrou em contato com a gente, né? Que ele viu o nosso trabalho e disse assim, poxa, a gente está nessa batalha para descriminalizar a homossexualidade no Oriente Médio. Eu vi o material de vocês, como que ele viu, eu não sei, até hoje a gente ainda não sabe. Mas o cara, viu o material de vocês sobre gay conservative, né? Defendendo liberdades. Eu quero ir ao Brasil para falar no evento de vocês. Meu Deus, Márcio, olha. Mas o Trump era chamado de homofóbico, misógino, não sei o quê, esses ismos que eles colocam. Né? Mas o movimento LGBT, quem está hoje, né, hoje mundialmente falando, tentando descriminalizar e trazendo as notícias do Oriente Médio para a América ou para o Ocidente, é o Log Cabin Republican. O Log Cabin Republican, agora nesse projeto 2022 deles, eles juntaram fundos, arrecadaram fundos desses empresários que acreditam na ideia de país, na causa de liberdades, aquela coisa toda, e investiram. Eles abriram um canal de mídia, que é o Outspoken, pagando jornalista, técnica, né, câmera, microfone, essas coisas. E estão lá no Oriente Médio, caro pra caramba. E estão lá no Oriente Médio, Leila, trazendo as notícias. Denunciando né? O que acontece com os homossexuais lá. Né? Mas cadê o movimento LGBT? Tá tentando banheiro unissex no Brasil. Você tem noção do negócio desse? Mas não replica, essas lutas não são replicadas, né? Não, eu não sabia disso, que existia isso. Só são replicados o que é, né, de interesse para fortalecer a narrativa. A narrativa é mais importante que a causa, né? Essa que é a verdade. Vocês foram ameaçados de morte, de algum tipo de violência? Várias vezes. Acho que tem aí uma pilha de boletins de ocorrência registrados. Vocês registram sempre? Sim, claro, tem que registrar. Né? Eles acham que não, porque pensam que a internet é terra sem lei, mas não é. A gente tem os nossos meios de conseguir essas coisas. Mas eles fazem isso, Leda, para amedrontar, sabe? E aí não adianta, né? O Márcio não aparece tanto, então quem leva as pancadas sou eu. Sabe que tem uma vereadora, você deve conhecer, chamada Jessicão? Sim, nossa amiga. E Jessicão também sofreu muitas ameaças. As pessoas não falam com ela no condomínio, implicam com... ela agora é candidata a deputada federal. Eu entrevistei ela também. No meu canal tem entrevista com ela. E ela conta isso. Ela e a companheira dela têm um filho. A moça já tinha um filho quando casou com a Jessicão. E ele é ameaçado também, sabe? Olha isso. É uma tristeza. No próprio conjunto onde elas moram. Sim. Que absurdo, né? É um negócio Mas muito louco. Um movimento que diz que é paz e amor, que aceita todo mundo e não aceita
A gente sabe, nós homossexuais, que convivemos com pessoas que defendem essa meio que lacração do movimento LGBT, a gente sabe como que é dentro desses movimentos, né? Eles são preconceituosos. Acho que a Leda, como você já conviveu com muitas pessoas nessa questão, você sabe. Tipo, um homossexual que é mais bem de vida, né? Ele tem preconceito com o homossexual da periferia. Afeminado. Com roupa, com questão de roupa. Ah, você viaja? Quantas viagens você fez? Não sei o quê. Isso existe dentro do movimento LGBT. Efeminados. Eu canso de ver... Tem gente preconceituosa em todos os lugares. Impressionante isso, né? Todos os nichos. Todos os nichos. Não escapa um, né? Muito racismo. Tem muita piada, assim. Piada de falando isso da pobre e da rica, sabe? Sim, tem piadas, assim, piadas de salão que as pessoas contam. E que... Transfobia, tem muita transfobia, né? Hoje, o que tá em alta hoje é usar a população trans, as pessoas trans, como moeda de troca dentro do movimento LGBT. E eles têm preconceito, sim. Como assim? O que é que acontece? A minoria que eles falam, esse usar como minoria, eles sabem que, tipo, nem todo mundo é trans, né? Mas hoje eles usam pessoas trans para conseguir coisas. Então, o movimento, eu apoio a causa trans. Só que, tipo, quando você tem uma pessoa trans, sei lá, uma pessoa que não tem o órgão genital, digamos assim, aquela pessoa ela não consegue se relacionar com outras pessoas. E aí, dentro do movimento LGBT, diz assim, ó, fulana não tem, hein? Fulana não tem. Não tem. Como que você vai namorar? Ela não tem. A gente vê isso muito, só que não é noticiado. Não. Por quê? Por que eu apanho? Por que o Massa apanha? Por que a gente é ameaçado? Porque a gente fala essas coisas. Hoje, tipo, a gente sabe que feminista e LGBT não se dão, mas quando é para querer alguma coisa como moeda de troca, eles se juntam. Por conveniência. Por conveniência. E hoje eu digo que a moeda de troca são as pessoas trans. A gente tem alguns trans no Gays com Bolsonaro que eles podem falar por isso Sim. mesmo, como que eles são tratados, como que eles são vistos. Não é fácil, eles sabem. Só que a galera, tipo, a imensa maioria que defende essas ideias de movimento LGBT, de comunidade LGBT, não falam. Não falam. Não sei se como o Márcio tá falando, é conveniência. Eles não falam, não, vão ficar calados, né? Aquele um ou outro que fala, ele acaba virando alvo. O que é que acontece? Em novembro do ano passado, a gente lançou um curso, né? Para explicar, muita gente chega assim, Dom, como é ser gay conservador? Como é ser gay católico? Como é ser gay... Como foi com a tua mãe? Como foi? Aí a gente lançou um curso para falar disso. A gente não fez lançamento do curso, né? Fiz umas artes, né? O Márcio mandou fazer umas artes, uma coisa de engajamento. A Ana fez uma live com a gente. A Ana fez uma live com a gente, aquela coisa toda. Leda, quem divulgou o nosso curso foram os haters. Fora da bolha. Foram os haters. Para você ter noção, eu gosto de ficar fuçando essas coisas. Eu acabei indo parar nos fóruns da internet da vida. Como chacota, Leda. Olha só que abuso, que assinte. Uma espécie de um judeu defendendo o nazista, gay com Bolsonaro, e ainda com um curso, né, retratando a sua história de conservador. E aí, dentro desse fórum, sei lá... E aí divulgaram o curso. Eles que divulgaram. E por incrível que pareça, o que me deixa feliz, que dentro desses 200 comentários falando besteira, tinha um ou outro comentário que dizia assim, você já pararam para pensar que esse cara tá falando é verdade? Ele falou aí no Twitter dele que os efeminados sofrem preconceito. Eu sou efeminado e isso é verdade. E eu, caraca, olha isso, entendeu? Então, eles têm medo de dizer, eles têm medo do cancelamento, eles têm medo de não ser chamado para balada, eles têm medo de não conseguirem namorado, porque tem que ficar naquela modinha ali, porque é fácil, entendeu? São muitas as incongruências, sabe? São muitas. É chocante mesmo. Essa do curso, de ter sido divulgado pelos haters... Não, foram eles que divulgaram. De rir, né? Porque é inacreditável. E aí, se você colocar no Twitter gay conservador, você vai acabar querendo ou não encontrando a gente, vai encontrar o meu curso. Por incrível que pareça, nos Estados Unidos isso não acontece. Nos Estados Unidos tem livros e mais livros falando sobre o gay conservative,
né, gay libertarian, que é o que defende, sei lá, menos Estado, né, mais liberdade, menos Estado, Mas propriedade eu acho que privada. aqui, olha, há 4, 5 anos atrás, eu fui procurar um livro de um escritor brasileiro conservador, um cientista político, pouquíssimo conhecido naquele momento. Hoje ele é muito mais conhecido. E eu queria dar de presente para o filho de uma amiga minha que estudava filosofia. E filosofia e política. Ele era um cara interessado em política, era aniversário dele. Eu falei, ele só vai ganhar livro de esquerda, então eu vou dar esse livro do Bruno Garchagen para ele. Aí fui na livraria da Travessa em Ipanema, sabe? Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Top, entendeu? E eu perguntei para o vendedor que sempre me atendia, que era uma criatura assim, me tratava mega bem, sabe? E aí eu falei, ele me ajudava a escolher presente de Natal. Eu falava, olha, eu queria dar para um amigo meu que é arquiteto, eu queria isso aqui. Ele falava, tenho essa sugestão, essa, entendeu? Era um cara parceiro meu, assim, de presente de Natal, de tudo. E eu pedi o Bruno Garchagen, ele me olhou como se eu fosse uma doida. Ele falou, você quer o livro? Ele é um escritor conservador? Eu falei, eu sei, eu quero dar para um amigo, filho de uma amiga minha. Ele ficou me olhando assim, sabe que a partir daquele dia... Não, ele não só disse que não tinha o livro, como a partir daquele dia ele nunca mais me atendeu. Meu Deus. Gente, que horror. Eu chegava, ele falava oi e tal, mas dava um jeito de disfarçar, sabe assim, de sumir. Pela tangente. E eu liguei para a Record, era da Record o livro do Bruno Garchagen. E contei para o editor da Record, o diretor da Record. Falei, olha, eu fui na Travessa de Ipanema e não tem. E o cara me tratou super mal, tá? Eu pedi para ele pedir, ver se tinha na outra travessa, entendeu? Porque eu queria dar. Ele me mandou da Record, eu ganhei o livro da Record para dar para esse menino, entendeu? Porque eu não consegui achar nas livrarias. Isso tem o quê? 5 anos, 6 anos, entendeu? Meu Deus. Então, nos Estados Unidos é muito mais fácil. As pessoas, o conservadorismo, né, sofre muito preconceito. Ser conservador, ser de direita, isso tudo é muito recente. Permitir que o outro seja de direita é muito recente no Brasil. Exato. Imagina permitir que o gay seja de direita. Ainda vai levar um tempo. Pois é. É muito recente. É muito. É recentíssimo essa parte. Essa parte vocês foram pioneiros aí, né? É. O Dom foi pioneiro, porque ele que lançou, né? E vocês estão fazendo juntos um trabalho pioneiro. Parabéns. Obrigado, Leda. Obrigado. E vamos em frente. Nessa questão quando você tem coragem de dizer isso, a partir do momento que você tem coragem de dizer isso, é como se fosse uma afronta para as pessoas, entendeu? Porque, tipo, cara, como assim? Por que você tá falando isso? Fica calado, né? Fica em silêncio. Aí, tipo, a gente não... Se você defende... Põe-se no seu lugar, né? É tipo isso. Põe-se no seu lugar, que é o lugar, né? Um lugar lá atrás na fila, né? Você não pode ter esse lugar de fala. E o brasileiro não tem o hábito da leitura, né? Então, para você saber desse tipo de coisa, né? Dessa historinha que eu contei dos grupos que estão batalhando pela descriminalização da homossexualidade, você tem que procurar, você tem que ir atrás. E geralmente não tem nada em português sobre isso, né? Tanto que a gente abriu uma livraria, a Guerra Cultural, para a gente fazer produção literária. Não só nossa, como de outros amigos também, sobre o tema. Não adianta a gente vamos abrir a Guerra Cultural, mas vamos vender livros sobre o movimento LGBT. Não adianta. A gente tem que produzir. Porque no Brasil não tem esse tipo de coisa, né? É então, verdade. Mas vocês já abriram a livraria? A gente tem a editora, Guerra Cultural, né? O primeiro livro é esse aqui, ó. Crônicas de Guerra Cultural. Olha... Eu sou autor, né? Na verdade, é um compilado aí de artigos, análises do cenário guerra cultural e político no Brasil com essa ascensão da direita, né? Então, desde 2018, 2019, eu passei a escrever em alguns sites, alguns blogs de direita, compilei os artigos, né? E tem já uns 9 meses que esse livro saiu pela nossa editora, Guerra Cultural, em parceria com o SEDET, né? E a gente tem também a livraria Guerra Cultural, com todos os títulos, né? do SEDET, enfim, tá? O pessoal puder comparecer lá e adquirir os títulos, né? de direita.
Mas é isso, É a intenção verdade. de produzir também, né? A gente tem que produzir, ter uma produção literária sobre isso que a gente está fazendo, né? Porque realmente a esquerda ela aprende, ela sabe usar as armas que tem. A gente, a direita, ainda está só dando cabeçada. Mas ainda vai né? aprender, vai Mas aprender. a gente aprende, eu confio nisso também. Exatamente. A estratégia do Gramsci, né? Décadas e décadas para poder ter dado certo aí. Vamos ser a resistência. Tem que aprender. Vai fazendo, né? Exato, Vai com certeza. fazendo e vai dar certo. Olha, muito obrigada pela atenção de vocês, super valeu. Super. Obrigada mesmo, foi um prazer. Eu estava querendo mesmo prazer. falar com vocês, esse encontro, né? Foi providencial. Na livraria, né? Na livraria, você Drummond. vê que eu encontro num bom lugar, né? Nos encontramos num belo lugar. Aliás, a livraria chama-se Drummond Livraria, fica no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E a gente se encontrou no lançamento do Guilherme Fiuza, que escreveu Passaporte 2030, que tem também entrevista com Fiuza sobre Passaporte 2030, sobre Fake Brasil, sobre todos os livros dele, no meu canal do YouTube. Tá Maravilhoso, Fiuza também. Para onde essa entrevista irá amanhã ou depois, certo? Obrigado, Leidinha. Beijo para vocês. Deus te abençoe, tá? Beijo, a nós todos. Obrigado. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.